orienta nessa existência, né? Que nos faz termos discernimento, seguirmos e conseguir ter uma existência um pouco melhor, né? Um pouco mais produtiva. Lembrando que, embora a gente muitas vezes diga que o que não deu para fazer nessa encarnação nós fazemos na outra, né? E às vezes a gente vai protelando, porque seria interessante protelar. É interessante também a gente pensar que as reencarnações, para elas acontecerem, demora muito tempo, né? De uma encarnação para outra, passa-se muitos anos. Se a gente pegar as encarnações do Emmanuel, por exemplo, que agora deve estar, segundo a espiritualidade, está encarnado, né? Ou mesmo as reencarnações de Chico, é cerca de 11 reencarnações. Isso em 3.000 anos, muitos. Então a gente precisa aproveitar melhor as encarnações que a gente tem, as oportunidades que a gente tem, né? E a doutrina espírita, ela é esse farol, essa luz que nos orienta para que a gente possa caminhar. No entanto, quando a gente pensa na nossa vida, a gente está diante de muitos desafios, de muitos conflitos, de muitas contradições. E tem gente que vai dizer que agora tem mais. Nossa, esse mundo nunca teve tão difícil quanto está hoje. Muita gente diz assim. Na verdade, o mundo sempre teve muito difícil. Porque se a gente pegar só as escrituras sagradas, que tem 2.000 anos, pouco mais de 2.000 anos, a gente vai ver uma história de trevas. O Velho Testamento está repleto de experiências altamente violentas, né? E pela doutrina espírita a gente sabe que o mundo vem progredindo. Porque a gente nunca regride, a gente progride. Então, por que a gente progride e, no entanto, a gente se sente infeliz? Eu gostaria de começar pensando o seguinte, deixa eu ver aqui, deixa eu enxergar. Deixa eu enxergar onde eu estou aqui. Eu queria começar o seguinte, a doutrina espírita, ela é um tripé, não é? Ela é ciência, ela é filosofia e essas duas coisas culminam na religião. Religião, às vezes, é o que a gente mais procura, é esse sentimento. Religião é uma coisa, religiosidade é outra coisa. Religião é essa irmandade aqui, é essa instituição, é os amigos que a gente faz aqui, é a comunidade espírita, isso é religião. Religiosidade tem a ver com espiritualidade. E isso a gente adquire mesmo sem a religião. Há pessoas que não têm religião, são pessoas altamente espiritualizadas, né? A espiritualidade é o que nos sustenta. Às vezes eu fico pensando, poxa, mas eu estudei um monte de coisa mesmo. E aí eu fico pensando, nossa, será que eu preciso mesmo acreditar em Deus? E aí eu penso, ainda bem que eu acredito em Deus. Porque Deus é a minha fé. Deus é aquilo que me sustenta diante de tantas adversidades com que a gente vive. Eu fico pensando, vivenciar uma doença grave durante muito tempo sem Deus. Né? Viver a morte de alguém muito querido prematuramente, de maneira violenta, sem Deus. Nossa, é muito mais difícil, né? Então, o Espiritismo não briga com a ciência, nem briga com a filosofia, pelo contrário, a religião incorpora a ciência e a filosofia. E aí, o que a gente vê? Primeiro, lá no livro, eu gosto muito desse livro aqui, pouquíssimo lido na doutrina, a doutrina é feita de uma codificação de 5 livrinhos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? São 5. Tem um que o povo lê pouco, eu gosto mais dele, chama O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, eu gosto do Céu e o Inferno porque é um livro que tem uma parte dele, ele é dividido em 2 partes, mas tem uma parte dele que é narrativas de espíritos no plano espiritual que, por meio de reuniões mediúnicas, disseram como estavam. Eu sou professora de literatura, estudei bastante literatura, então adoro uma narrativa, né? Uma historinha, uma contação, né? Adoro. Então, lá ele divide didaticamente os espíritos por grupos.
nós vamos ter espíritos sofredores. E aí eu tirei esse pedacinho de uma história de um espírito sofredor. Então, numa reunião mediúnica que Kardec fazia parte, esse espírito deu esse depoimento aqui. Ele já estava desencarnado, né? O espírito é desencarnado, e ele diz assim: tende piedade de mim, vós que conheceis o meu sofrimento. Orai por mim, pois não quero mais sentir as lacerações da agonia, como tem acontecido desde a noite fatal. É essa, no entanto, a punição, bem a presinto. Conjuro-vos a orar, ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro. É umas histórias bem impactantes. Quando a gente lê o Céu e o Inferno, a gente fica assim, sabe? Porque primeiro, o Kardec foi muito cuidadoso em dizer quem era aquele espírito quando encarnado. Quando encarnado, ele era um médico, vivia em tal lugar, fazia isso, tinha tantos filhos e tal. Desencarnou de que jeito? Ele conta. Esse aqui, no caso, ele estava no mar, suicídio, papapá, então ele conta lá tudo o que aconteceu. E aí depois a manifestação do espírito. O que eu trago aqui é um relato de sofrimento, de pedido de socorro, de desespero. O que é desespero? Desesperar. Vem de desesperança, mas não esperança de esperar. É esperança de esperanciar. O que é esperanciar? Acreditar, ter fé, ter perspectiva. Isso é esperanciar. Então, está desesperado aquele que não tem esperança, ou aquele que não tem esperanciar. Porque não é sentar e esperar. É fazer, é mover no quê? Na fé, na vontade, né? Esse espírito, ele está altamente desesperado, em sofrimento, em desespero. E aí, o que a gente vê hoje? A gente vê muitas vezes isso, né? A gente vê muitos relatos de sofrimento, muitos relatos de desesperança, e a gente vê um crescente muito grande dos hospitais, dos consultórios psiquiátricos, psicológicos, muita gente que relata estar deprimido, que relata estar fazendo tratamento, muitos transtornos que desequilibram a vida da gente, a maneira da gente viver, um consumo altíssimo de remédios para as emoções e os sentimentos. Se medica tudo. Se estou alegre demais, se medica. Se estou triste demais, se medica. Se medica o luto, que é uma coisa que nós vamos viver. Minha mãe morreu, meu irmão morreu, eu tenho direito de estar triste. Eu tenho direito de chorar. Eu tenho direito de lamuriar. Né? Não, toma-se um remédio para ficar melhor, para se sentir melhor. O que acontece? A gente vê a promessa de um mundo feliz. E muitas vezes essa promessa vem de onde? Do próprio capitalismo. O que a gente vive hoje? Um sistema mediado pelo quê? Pelo dinheiro. Então todas as nossas relações são mediadas pelo dinheiro. Essa relação mediada pelo dinheiro, ela tem uma promessa. O dia que eu tiver minha casa própria, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver um carro, eu vou ser feliz. O dia que eu estudar meus filhos, eu vou ser feliz. O dia que eu tiver uma profissão, eu vou ser feliz. O dia que eu comprar tal coisa, eu vou ser feliz. Eu gosto de brincar com os alunos assim. Falo para eles: gente, a gente casa por amor ou por dinheiro? Ah, por amor. Não, gente, casar é só por dinheiro. Encontro é por amor, mas casamento tem que ter dinheiro, porque se não tiver dinheiro fica difícil. Porque tem que pagar aluguel, tem que pagar água, luz, tem que pagar comida, né? E para isso não tem mágica, tem que ter dinheiro. Então o dinheiro, ele nos promete a felicidade. E a pergunta é, por que no momento que a gente tem o dinheiro, no momento que a gente tem aquilo que a gente deseja ter, isso não é capaz de aplacar a nossa tristeza? Por que muita gente continua triste? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o índice de suicídios no Brasil, que não é baixo, não é um índice muito alto, fica entre metade, assim, entre
Os países do meio ali, tem países que suicidam mais, como o Japão, o Canadá, países geralmente mais frios, nórdicos, há um índice de suicídio maior, né? O Brasil está ali mais ou menos no meio. As estatísticas do Brasil de suicídio dão conta de que homens se suicidam mais do que mulheres, né? E as estatísticas também dão conta que as pessoas de classe alta, pessoas mais abastadas, também têm um índice maior de suicídio do que as pessoas das classes mais baixas. E aí a gente pensa, mas e o dinheiro? Por que o dinheiro não trouxe a felicidade? Porque exatamente a questão do esperançar, as expectativas. No momento que eu tenho menos dinheiro e eu desejo ter uma casa, e eu vou me alimentando desse querer ter uma casa, quando eu posso ter 10 casas, 20 casas, 30 casas, eu quero mais. E é esse mais que às vezes desorienta a gente. Então Freud, ele tem um livrinho muito bacana, de vocês lerem, todo mundo é capaz de ler esse livro, ele é fininho, chama O Mal-Estar na Civilização. Freud está dizendo exatamente isso, ele está falando assim, poxa, mas se o dinheiro vai cumprir com a nossa felicidade, por que as pessoas sentem mal-estar? Esse mal-estar quer dizer, por que a gente está tão incomodado? Incomodado que eu digo, deprimido, transtornado, ansiosos. Gente, sou professora, né? Eu sou professora há 30 anos. Nos 15 primeiros anos que eu fui professora, os alunos sempre dormiam na sala de aula, sempre. 7 horas da manhã, sempre dormindo. E a gente chegava e falava, levanta, vai no banheiro, lava o rosto e volta. A pessoa ia lá, lavava o rosto e voltava. Voltava com um copo d'água, põe lá em cima, né? Pois hoje, 15 anos pra cá, eu falo assim, fulano, vai no banheiro, lava o rosto e volta. De maneira muito amigável, inclusive hoje. E a pessoa fala para mim, professora, toma um remédio para dormir. Eu falo, então dorme, meu filho, porque quem toma remédio para dormir precisa dormir. É só assim que resolve. Né? Mas eu estou falando para quem? Eu estou falando para adolescentes. Não estou falando para adultos. Remédios psicotrópicos era coisa de gente adulta. Hoje está em todos os lugares, para todas as faixas etárias. Né? E aí o Freud diz assim, todo sofrimento nada mais é do que sensação. Só existe na medida em que o sentimos e só o sentimos como consequência de certos modos pelos quais o nosso organismo está regulado. Freud está falando assim, essa sociedade, ela põe critérios para a gente ser feliz. E dentro desses critérios, a gente se sente feliz ou infeliz de acordo com os critérios que a sociedade estabeleceu. Né? Vou dar um exemplo muito simples para as mulheres. A sociedade estabelece que uma mulher, para ela ser completinha, ela tem que ter filhos. A maternidade é quase uma lógica, né? As mulheres que decidem não ter filhos sofrem. E o que acontece? Parece que eu sou feliz, mas eu sou mais ou menos feliz porque faltou isso que a sociedade esperava de mim. Então a felicidade passa por isso daí. O que a gente precisa fazer? Quebrar essas amarras. A gente tem direito a não ter filhos, se não quiser. Se quiser, pode ter quantos filhos quiser. Mas se não quiser, não quer. Né? Além disso, Freud fala que isso é uma sensação. E por que ele diz isso? Que está de acordo com a doutrina espírita. Porque nós entendemos que a dor e o sofrimento, ela é o quê? Ela é um sintoma, né? Isso é um sintoma. Quando a gente sofre, a gente sabe que alguma coisa de errado está acontecendo, ou acontecendo, e que eu preciso mudar de rota. Então, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala em bem sofrer e mal sofrer. Eu preciso entender o sofrimento como um sintoma de alguma coisa que é preciso mudar, que é preciso fazer. Isso é em todos os lugares. Em todos os lugares. É no nosso trabalho, é nas nossas relações pessoais, conjugais, relações de amizade. Se a gente faz alguma coisa e a gente percebe que as pessoas que estão ao nosso redor reagem mal àquilo e a gente repete aquilo e a gente perde as amizades,
a gente tem que mudar as nossas atitudes. Então, o Espiritismo, ele fala dessa mudança. E o sofrimento, ele é um sintoma, ele é um alerta, como é uma febre. As pessoas abominam a criança. A criança que tem febre, todo mundo fica muito preocupado. Tem que cortar a febre, tem que cortar a febre. A febre é um aviso que algo não está bem e que a gente precisa investigar e que a gente precisa ver o que é. A mesma coisa, é o sofrimento, né? O Evangelho segundo o Espiritismo fala, então, nos ajuda, lá no capítulo 5, a gente administrar os nossos conflitos, os nossos sofrimentos. Eu não quero aqui trazer receita de bolo, porque isso não tem receita. Cada um tem uma vida diferente, cada um está de um jeito diferente. E outra, cada um dá conta de coisas diferentes. Tem gente que dá conta de fazer tanto, tem gente que não. Mais ou menos como corrida. Tem gente que tem corrida para profissionais, 10 km, 20 km, tem corrida para quem corre só 5, tem corrida para quem corre 2 km, tem corrida até caminhada, né? Para quem não corre nada, vai só caminhar. Cada um se inscreve naquilo que consegue fazer. Agora, é possível correr mais, se a gente treinar, se a gente se preparar, se a gente, né? E aqui o Evangelho, no capítulo 5, ele dá as instruções, como se fosse o personal da corrida, né? Ele diz, para julgar uma coisa é preciso, pois, ver as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, o ser humano, no caso, né, é preciso se transportar além desta vida. A primeira coisa que a gente precisa entender é essa ideia de eternidade. Nós precisamos entender que nós somos espíritos eternos. E que essa eternidade aqui é algo diminuto. Eu estou vivendo uma experiência singular, numa pluralidade de vidas gigante, grande. E a eternidade, esse sentimento, nos ajuda a nos espiritualizar. Quando a gente tem ideia de eternidade, quando a gente pensa na eternidade, a gente então pensa nesse lado mais espiritual da vida. E esse lado mais espiritual da vida, esse espiritualizar-se, nos ajuda a ter firmeza, nos ajuda a ter alicerce para aguentar os desafios que vêm por aí, né? Então é muito importante que a gente tenha isso. Às vezes eu fico pensando assim, eu tenho 47 anos, né? E tenho 30 anos de serviço, eu estou quase me aposentando, e às vezes eu vejo os colegas fazendo outros cursos superiores, né, assim, estudando mais, tem gente até falando em fazer mais concursos, outros concursos, continuando a trabalhar, né, e eu penso assim, nossa, eu vou pensar na eternidade, a eternidade é tão grande, não preciso ficar trabalhando mais agora, eu posso trabalhar até um tempo, mas eu quero cumprir, ter isso aqui, deixar isso para frente, porque eu sei que isso pode ser deixado para frente, e eu sei que eu sou eterna, e que muita coisa eu não conseguirei fazer aqui, e que muitas coisas eu não vou viver nesse momento agora, porque isso aqui, gente, é mínimo. Quem vive muito nessa existência, vive 100 anos, 100 e poucos anos, isso é privilégio, privilégio. Mesmo com o aumento de natalidade aumento de perspectiva de vida, né? As pessoas ainda vivem 100 anos, vai viver muito. Eu tenho uma avó que vai fazer 100 anos, o ano que vem. E ela foi almoçar na minha casa anteontem, eu perguntei assim para ela assim, vó, quantos anos a senhora vai fazer mesmo? 80. Foi 80? Mas a senhora nasceu quando? Em 1924. Então a senhora não vai fazer 80. Né? E aí eu sentei, faço um crochê, gosto de fazer, sentei assim perto dela, ela está conversando. Ela resumiu 100 anos em 5 minutos. Falei para ela, vó, o que a senhora fez de melhor aqui nessa vida? Porque ela está muito lúcida, né? Muito ativa. O que a senhora fez de tão bom? Em 5 minutos ela resumiu 100 anos. Nos filhos, no trabalho, né? Na casa que ela construiu, nisso. Ou seja, a existência aqui é um minuto. Né? A eternidade é muito importante, a imortalidade, né? O corpo morre, o espírito sobrevive,
e as múltiplas existências. Uma múltiplas existências que a gente vai criando bagagem, né? Criando bagagem. Tem gente que tem habilidades que a gente fala, não é de agora. Porque a gente tem que preservar a bagagem. E trazendo de uma experiência para outra, de uma vida para outra. Às vezes eu fico pensando, podia fazer tal curso. Para quê? Eu não vou trabalhar mais nisso. Não, mas na próxima encarnação isso vai fazer diferença, porque é um conhecimento que eu já tenho, né? Já fiz, então já tenho. Então, essa coisa do acumular em muitas existências também. Bom, as causas dos nossos conflitos desnecessários, assim como a dor e do sofrimento que cultivamos, está nas nossas imperfeições morais e intelectuais. O Espiritismo vai dar foco muito nas questões morais, mas a gente sabe que as questões intelectuais são muito importantes. Jesus disse, amai-vos e instruí-vos. O instruí-vos é importantíssimo. É o conhecimento que move tudo. E esse conhecimento que move tudo, ele traz também o amor. O amor que está em mim, ele também se frutifica gigante quando eu produzo conhecimento. Ler, conhecer o cristianismo de maneira crítica, de maneira reflexiva, confrontando ou colocando o cristianismo nas indagações filosóficas, científicas, porque o cristianismo não combate a ciência e nem combate a filosofia. Isso é importantíssimo para a gente fortalecer as nossas questões morais. Eu quero ser caridosa, não é porque o Espiritismo manda eu ser, é porque eu acredito, é porque eu sei, é porque eu li, é porque eu aprendi que a caridade é a mola propulsora de tudo. E não só a caridade da beneficência, de doar aquilo que me sobra. A caridade principalmente nas minhas atitudes, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, na maneira de eu pensar sobre os outros, na maneira principalmente dos julgamentos que eu faço. A gente julga muito. Julgar é um mecanismo de sofrimento muito grande e de muito conflito. Quando a gente julga o outro a partir da compaixão, é muito mais interessante. E isso é caridade, e caridade grande, das maiores. Jesus espera isso de nós. Né? Nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que fez. Os sofrimentos que eles são a consequência são para que ele, uma advertência de que errou, confiando na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. A importância do discernimento e da serenidade é uma coisa importantíssima para a gente lidar com o nosso sofrimento, com as nossas aflições e diminuir os nossos conflitos. Conflitos não só com o outro, mas conflito com a gente mesmo. Os consultórios estão cheios, e não só os consultórios. As salas de aula estão cheias de pessoas carentes, querendo conversar, querendo dividir, querendo falar, gente engasgada, gente querendo exteriorizar. Eu vejo muita reclamação dos professores de que a gente tem demandas que extrapolam a sala de aula, demandas que estão no âmbito do quê? Amparar os nossos alunos do ponto de vista das emoções, do ponto de vista dos conflitos, né? Dos sentimentos. Então, ter discernimento, gente, é saber escolher. E serenidade é ter calma, é a alma da questão. Né? As dificuldades alcançam o tamanho ou as proporções que nós colocamos nelas. A gente precisa conhecer os sentimentos e as emoções para utilizar com inteligência. Inteligência não é apenas para produzir produto, não é apenas para produzir mercadoria. Inteligência produz afeto, inteligência produz concórdia, produz educação, produz prazeres, produz aprendizados muito importantes. Na educação dos filhos, na nossa educação como filho de alguém, porque quem aqui não tem filho é filho de alguém, e quem não é filho de alguém vive com o irmão, vive com o vizinho, vive com os colegas. Nessa relação, e toda relação é uma relação de educação,
o que acontece? A gente precisa ter inteligência para poder viver com as pessoas, para poder conviver com as pessoas. A gente precisa partilhar mais. Quando a gente está aberto, quando a gente deixa o nosso egoísmo um pouco e começa a perceber que o outro também tem direitos, que o outro também fala, que o outro também pensa como eu, deseja como eu, quer como eu, a gente começa então a viver essa partilha, e essa partilha diminui com certeza os nossos conflitos, né? Como eu lido muito com a palavra, eu procuro muito pensar isso, como a minha palavra pode interferir de maneira positiva e como a minha palavra pode mediar relações, né, de amores, de afetos. Eu sou professora há muito tempo, fui professora da Luana, né? Não me lembro quando, sei onde, mas quando eu não me lembro mais. Mas já fui muito brava, já fui muito rigorosa, muito perfeccionista. E na medida que o tempo foi passando, eu fui entendendo. Porque eu comecei a me perguntar que marcas que eu quero deixar. Como eu quero que os alunos se lembrem de mim. Então, quando eu vejo esses alunos mais antigos, assim, acho que nem tanto, mas um pouco antigo, eu fico com medo, porque às vezes os alunos chegam assim e falam assim, eu lembro que a senhora dizia, e eu falo assim, meu Deus, que medo, eu já disse tanta coisa, tanta coisa difícil, né? Que medo. Hoje, às vezes eu vou pensando, eu penso que eu tenho mais segurança hoje, porque eu parei para pensar no que eu estava dizendo, nas marcas que eu quero deixar, e quanto da palavra para que eu seja mais caridosa. Isso depende muito de cada vida, da maneira como cada um aqui vive, né? Bom, e aí, o Espiritismo nos diz assim, agora é uma parte bem prática, ele fala, ó, estados da mente são projetados sobre o corpo por meio de energias que captamos e produzimos. Tudo é energia. Tudo é energético. Agora a gente leva o que a gente acha que é bom para nós. Se me entrega um pote de estrume, tem uma historinha clássica, né, de alguém que ficou com muita raiva de outra pessoa, botou um monte de cocô dentro de uma caixa e presenteou a pessoa com cocô. Ela pegou aquilo lá tudo, pôs numa linda roseira, a roseira cresceu, deu flores lindas, ela cortou as flores e presenteou a pessoa que deu o estrume com um buquê de flores. Então, a gente capta e a gente pega as energias de acordo com a nossa sintonia. Se a minha sintonia é uma sintonia malvada, cruel, é com esses irmãos espirituais que a gente vai conviver. Porque é com amigos, né? A gente vai atraindo pessoas muito parecidas com a gente. Pessoas que pensam mais ou menos como a gente. Pessoas que gostam mais ou menos da mesma coisa que a gente gosta. Uma amizade, ela vai dando certo quando a gente vai identificando semelhanças. E o nosso pensamento, ele atrai companhias espirituais da mesma medida, do mesmo jeito. E são essas as energias que nós vamos alimentando e que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia. Quando a gente capta essas energias defeituosas, deletérias, toda doença que impactua o corpo começa no estado mental. A gente começa articulando essas energias. E essas energias vão atuar no nosso corpo. Está aí o mecanismo do passe. Está aí as terapias do magnetismo. Nós temos os chakras, né, que são centros de força. Vale a pena muito fazer um cursinho de passe. O passe é uma coisa muito real, né? É o magnetismo, é física. André Luiz falou na série do André Luiz, os últimos livros, ele fala sobre as dimensões, né, físicas da alma e do magnetismo. Os professores de física adoram estudar esse livro, porque ele fala de física mesmo. Então, a gente precisa pensar nessas energias que a gente produz, né? E a mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo por meio dos nossos centros de força, que é esses centros que estão no passo, chakras. Tem aqui, né? Tem aqui, laríngico, não é isso? Tem um aqui, tem aqui na parte pélvica, né? A parte digestiva, aqui na tireoide, né? Na hipófise, na tireoide. Aqui, se não me engano, são 5 ou 6 centros de força. Eles funcionam como se fosse uma ventoinha do carro. A ventoinha do carro é para refrigerar, não é? Que
passa ar de fora para dentro, não é isso? Aqui é a mesma coisa. Essas energias que nós captamos também vêm daí. Uma outra terapia que não é espírita, mas que é uma terapia muito usada pelos espíritas, que é o Reiki, por exemplo. O Reiki trabalha esses centros de força certinho, transmitindo energias de um chakra para outro. A acupuntura trabalha esses centros de força, não esses, mas centros de forças do nosso organismo, né? Então, essa questão energética é uma questão real e a gente precisa ter cuidado com isso aí, né? Por isso, ter muito cuidado em pensar no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, né? Por onde a gente anda, na rua, o que a gente vai levar para as pessoas, o que a gente vai recolher das pessoas para nós também, né? As terapias espíritas no tratamento da depressão, além do tratamento médico. Eu coloquei depressão aqui, mas todos os transtornos que a gente anda vivendo. De que maneira a gente pode ajudar alguém? Depressão é difícil demais. Depressão não tem jeito, né? As pessoas, eu tenho uma amiga que está com uma filha com depressão, ela fala assim para mim, eu vou levar no psiquiatra, vai dar certo. Eu falo para ela, não vai, o remédio não cura. O remédio trata a dificuldade, impede que a gente faça coisas horríveis, mas o que cura é a terapia, o que cura é o tempo, o que cura é a gente mudando o jeito da gente fazer junto com o tratamento médico, né? É preciso ter uma atitude da gente. Hipócrates, que é o pai da medicina, ele dizia assim, uma das frases dele, não literalmente, mas ele dizia assim: antes de curar alguém, pergunte a ela se ela quer deixar aquilo que a adoece. Então, antes de curar alguém, pergunte a ela se ela quer abrir mão, deixar aquilo que a adoece. A gente vai muitas vezes ao médico e tem que emagrecer. Tem que mudar a alimentação. A gente quer mesmo, melhorar, né? Porque tem que deixar hábitos, né? Mudar situações, né? E aí, a doutrina espírita nos diz, amai-vos e instruí-vos, o autoconhecimento e a reforma íntima. Cada item desse aqui, gente, dá um curso, viu? Eu vou só citar, mas isso dá um curso. Autoconhecimento e reforma íntima é um negócio que o Espiritismo fala toda hora. Autoconhecimento, se você pegar o livro dos Espíritos, isso eu indico. Aquele trecho, lá pela pergunta 900, que é uma parte do Santo Agostinho. Eu acho que o Santo Agostinho filé. Sabe assim, dos filósofos mais poderosos da filosofia é o Santo Agostinho. E ele tem, na pergunta 901, se não me engano, ele tem um textão assim falando sobre autoconhecimento. Ele fala que o que é preciso para que a gente seja feliz, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista da paz, é o autoconhecimento. Ele diz isso. Nesse trecho, ele fala assim: onde está o reino de Deus? Ele responde: o reino de Deus está em nós. Eu fico pensando, esse povo responde, não estou falando mal, eu só estou dizendo assim, quando eu escuto. Jesus vai voltar, eu penso, ele nunca foi. Né? Ele nunca foi, ele está aqui. Ele está aqui, eu falo com ele. Né? Eu vivo com ele, como pode? E onde está escrito as leis morais? Santo Agostinho responde: na nossa consciência. Na nossa consciência. Está lá pela pergunta 900. Um outro trecho, uma outra pergunta, Kardec faz uma pergunta para ele sobre a questão da consciência, e ele vem e fala assim: todos os dias, ao deitar a cabeça no travesseiro, reveja se você não fez tudo o que você poderia ter feito aquele dia. Se você não fez um mal para ninguém. Ele dá uma noção assim, de revisão da vida, de consciência da vida, de reflexão sobre as nossas atitudes, o que a gente pensa, né? Jesus como exemplo. Eu acho que nós temos hoje Jesus como teoria e pouco Jesus como exemplo, né? A gente teoriza muito sobre Jesus, mas a gente pratica pouco do que é Jesus e a gente precisa pensar nisso, muito mais prática do que teoria. Crença nas várias existências, que a gente já sabe, as encarnações, a lei de causa e efeito, isso é claro, o que a gente faz, a gente vai colher, isso é uma obviedade, né? Isso norteia toda a doutrina espírita, diferentemente das outras religiões ou das outras filosofias.
E isso nos dá uma tranquilidade tremenda de saber que a mudança está nas nossas mãos, que a vida está nas nossas mãos, que o que é possível, o que é preciso fazer por nós, é nós que vamos fazer, que não existe milagre. Porque se houver milagre, esse Deus é justo. Porque como ele deixa morrer alguém e salva outra pessoa? Não pode. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é justo com todo mundo. Então, a lei de causa e efeito nos ajuda a entender isso. E o fortalecimento das nossas emoções. E eu penso que fortalecer as nossas emoções é nos educar para isso. Não é nos educar mesmo, é falar sobre as nossas emoções, é exercitar as nossas emoções, é ler, é ouvir boa música, é compreender, é escutar os outros, é assistir filme, é nos entender, é procurar a gente com a gente, né? E é levar isso adiante, mais ou menos como a morte, que é um outro tema, viu? Um outro tema para uma outra palestra. A gente não fala da morte. Né? A gente não fala disso, a gente tem medo demais, a gente abomina, a gente lamenta, a gente desespera, pois a morte é uma educação e a morte é pedagógica. Então, assim, esclarecer e falar sobre isso é importante também, para a gente se preparar, porque todo mundo aqui vivenciará a morte do corpo, né? E a transcendência do espírito. A prece é um elemento fundamental. Não vou citar todos esses itens aqui não, mas vocês estão lendo aí, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: prece, para além da conexão com a divindade, é uma conexão com a gente mesmo. Prece é um momento de meditação, e a gente não consegue meditar direito, é só para os budistas, né, que conseguem até levitar. A gente não consegue, a nossa concentração é pouca, né, nossa meditação é difícil. A prece é um bom momento para a gente poder se conectar muito com a divindade e muito com a gente mesmo. Eu acho que tem uns exercícios bacanas de prece, por exemplo. Isso eu desenvolvi para mim, às vezes serve para alguém. Quando eu estou dirigindo, é uma lindeza, porque aí eu sozinha, né, aí eu estou pensando, eu penso muito em Deus, estou tomando banho, bom demais, dá conta. Quem precisa fazer atividade física, eu preciso também, mas não estou fazendo, mas preciso. Caminhar é ótimo também para conectar com a divindade, para dar uma limpada na nossa intimidade, para dar uma enfrentada a gente com a gente mesmo, né? Uma enfrentada das minhas sombras, né? Eu com as minhas sombras, eu com as minhas dificuldades, para exercitar o perdão e o auto-perdão, o perdão dos outros e o perdão de mim mesmo. Ah, mas como perdoar? Esse evangelho é terrível, manda eu perdoar os inimigos. Não é perdoar os inimigos do jeito que a gente pensa. É desconcentrar do inimigo. Mas sabe como que a gente pode fazer? Bom demais. Quando eu preciso pedir desculpa para alguém que está difícil de pedir desculpa, não tem jeito, eu começo a mandar flores para as pessoas, mentais. Mando umas flores, sabe? Eu simplesmente formalizo a flor no meu pensamento do jeito que eu acho que parece com a pessoa. Então, aquela pessoa merece um buquê de flores no campo, amarelo e rosa. Aí eu formalizo aquilo lá, formalizo e envio. E vai. Aquilo vai desvinculando o ódio. E o meu objetivo é transformar o laço em amor. Mas se não der para ser amor, se virar nada, tá ótimo. Já não é ódio mais. Então, às vezes eu faço isso para quem eu me senti ofendida, ou para quem eu ofendi. E isso vai quebrando essas ligações de ódio e transformando isso em relações amorosas. Né? É uma maneira de orar. Uma outra coisa da oração que eu acho assim, magnífica também, quando a gente dá conta de concentrar muito, é cantar aqui na cabeça. Eu acho que a música primeira é a oração de São Francisco. Eu acho que ela diz quase tudo que a gente precisa. Então, cantar mentalmente, ou cantar no banheiro, ou cantar andando, é uma oração. E como diz a musiquinha, orar é fazer a caridade. A gente pode formalizar menos a oração. A gente pode louvar menos e fazer mais, pensar mais, né? Agir mais. A fluidoterapia, que é o passe, a água frutificada, as outras terapias que o Centro Espírita oferece.
A gente precisa buscá-las. Então, se a gente vive qualquer tipo de sofrimento, a gente pode contar. A água frutificada é muito poderosa, tem um magnetismo, e isso nos ajuda a nos equilibrar fisicamente, para que a gente possa manter, né, e enfrentar os nossos dilemas morais, intelectuais, emocionais e afetivos. O atendimento mediúnico. A reunião mediúnica é uma lindeza, né? Feliz de quem consegue, de quem é um trabalhador da reunião mediúnica. E a reunião mediúnica ela é um exercício de trabalho, de caridade muito grande, porque ao mesmo tempo que traz orientações para nós encarnados, também orienta os desencarnados. Nós estamos aqui nesse número de pessoas e uma infinidade de espíritos desencarnados que estão aqui presentes. Né? Nessa reunião, que não é uma mediunidade ostensiva, mas que há muita mediunidade aqui dentro também. Né? Para vocês terem uma ideia, há 3 vezes mais o número de espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. Em números de encarnados e desencarnados. Há uma legião gigante de espíritos desencarnados, 2 para encarnarem, porque a gente precisa disso para evoluir. Então a reunião mediúnica ela é um auxílio muito grande para isso, para nós que estamos aqui. E o atendimento fraterno. Não sei se a casa já tem atendimento fraterno, mas tem, né? E a gente tem amigos aqui também. E esses amigos é uma escuta muito amorosa. Escutar o outro, não dizer nada, só escutar é muito bom. Então, a escuta, ela faz parte dessas terapias, né? De combate ao nosso sofrimento e aos conflitos. Para driblar a depressão no âmbito do espírito, para a gente terminar e concluir, resumindo tudo que a gente disse, o autoconhecimento, amar e servir, ocupar-se do amar e do servir, buscar as virtudes, recompor os afetos. Tem o item capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre sede perfeitos. Lá tem virtudes, tem um itemzinho chamado virtudes. Antes tem um item chamado dever, é muito bacana. Porque ele vai falar sobre qual a missão do homem na Terra, o que os espíritas devem fazer. E quando a gente fala em buscar as virtudes, recompondo os afetos positivos, vínculos, amizades, né, amorosas, que a gente estabelece com as pessoas e que também nos ajuda a nos sustentar. Resgatar a simplicidade de viver, ou seja, nem precisa falar, né, gente? Há muita coisa além do dinheiro, há muita coisa que a gente pode viver e ter como experiência, que não é só o dinheiro. Né? Então, a simplicidade nos ajuda a dar uma controlada, o auto-perdão e o não julgamento, inclusive de si mesmo, o auto-perdão e o perdão às outras pessoas, mas principalmente se perdoar e se livrar do negócio horrível que nos liga às piores companhias espirituais, que se chama culpa. Culpa é um negócio problemático, difícil, que nos desestrutura e nos desequilibra. Como é que a gente trata a culpa? Com perdão. E como é que a gente começa a tratar o perdão? Oferecendo flores mentais para as pessoas que a gente tem algum problema e que a gente pode reaver e reatar. Né? E por último, problemas são desafios. Então, enfrentamentos. Eu sei que parece romântico demais, mas não é romântico, é realidade. Ou a gente assume isso como o meu mundo caiu, e aí eu quero me retirar, ou a gente assume como um desafio que eu preciso enfrentar. É melhor enfrentar, porque isso aqui é uma oportunidade. Se nós temos 3 vezes mais pessoas de lá querendo encarnar, isso significa que a fila está grande. Então nós não podemos desistir aqui. Nós temos que permanecer o máximo que a gente conseguir. Cuidar desse corpo, cuidar da nossa existência, tirar proveito disso. Né? E aí eu queria ler para vocês vou ler uma mensagem para a gente terminar, né? Que é uma mensagem que eu acho é do Chico Xavier, e ele fala sobre depressão, mas a depressão aqui nós estamos falando de sofrimento, de maneira geral, né? Mas a mensagem diz assim: se trazes o espírito agoniado por sensações depressivas, concede ligeira pausa a ti mesmo no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar.
Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contrapontos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é a lei do universo. Disciplina é a alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação ao caminho e decisões que se adotem não são impeças e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Superações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem ao tratamento da alma para o ajuste e reajuste necessários da vida. Conflitos íntimos marcam toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas exameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com a estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente. É uma palavra do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, e com essas palavras eu desejo as melhores das energias. Agradeço imensamente essa troca de energia, me sinto extremamente feliz e digo com a mais pura certeza e tranquilidade: saio daqui muito melhor do que cheguei. Obrigada. A gente que agradece,